pessoal, olha aqui novamente. Como eu tinha dito no vídeo anterior, o vídeo ficou um pouquinho extenso. E a matéria ali, vamos dizer assim, falar um pouco de história, ainda mais do setor elétrico, passa a ser um pouco maçante, mas é importante. Então vamos acompanhar agora, na sequência, o round 2, o round 3 sobre o assunto. Só que agora focado não mais na Constituição, ou seja, não mais energia elétrica prevista na Constituição, e sim agora nas leis, e vamos encerrar um pouco o assunto e iniciar sim agora o assunto com um pouquinho de questões técnicas que falando de terminologia e definições. Acompanhe aí a continuação do nosso vídeo. Um grande abraço. Vamos lá, meus amigos, vamos lá. Vamos começar nosso segundo round de informações. Inicialmente nós falamos sobre a matéria energia elétrica na Constituição Federativa do Brasil. Aliás, nas 7 constituições, onde não entramos com detalhe, obviamente, na atual Constituição de 88. Meu papel aqui é dar o entendimento de toda a formação. No final, vocês vão entender que o fim remete ao início. Falamos de Constituição Federal, agora vamos falar um pouquinho de leis, decretos e outros. O primeiro decreto que a gente pode correlacionar à energia elétrica é o decreto 24463-D34, assinado pelo então o nosso presidente da República, Getúlio Vargas, que traz a formação do Código das Águas, ou seja, trabalha mais fortemente na questão da concessão de serviços públicos. Eu digo que este é um marco de toda a concessão, é um marco federativo de toda a concessão, embora a citação na Constituição Federal. Agora, o mais importante aqui, olha, que eu digo o seguinte, todo e qualquer profissional do ramo técnico, eu digo que ele tem que passar obrigatoriamente por esse decreto, ele tem que ler esse decreto. Por quê? O decreto 41019 de 1957, decreto este assinado e sancionado pelo nosso até então presidente Juscelino Kubitschek, ele traz todo o detalhamento, ele começa a detalhar todas as questões técnicas relacionadas à eletricidade. Se a gente começar ali no artigo 178 como menção, ele diz lá que, de forma resumida, que compete fiscalizar a produção, transmissão, transformação e distribuição de energia elétrica. Opa, é como uma árvore, ele começa a ramificar. Começou de forma simplória na primeira Constituição, aliás, na terceira, e agora começa a ramificar todo o entendimento. O mesmo decreto de 41019 de 57, que eu diria que é o decreto patriarca de toda a formação do setor elétrico, ele trata neste momento sobre participação financeira. No artigo 147 deste mesmo decreto, ele fala sobre tensões, tensões de distribuição, aquilo que a gente às vezes fala, 220, 380, 440, 13 kV, 13,2K, 3.8, 21, enfim, N tensões. E ao longo do tempo ele teve 2 redações que alteram esses níveis como níveis padronizados a nível Brasil. Então, para você ver que tudo advém de lei e, obviamente, advém da Constituição Federal. Outro ponto interessante aqui, decreto 98335, ele altera o decreto 41019, que principalmente no artigo 136 e 144, quando ele fala de ligação nova, alteração e decréscimo de carga, e também altera algumas redações no entendimento da participação financeira. Opa, vocês já estão percebendo aqui, o decreto passa a trazer termos, embora seja um decreto que, vamos dizer assim, muitos entenderiam como uma legislação que somente o advogado tem que saber, mas não, ele fala de termos técnicos que é mais, eu diria assim, é mais acessíveis ao conhecimento de um profissional da área técnica do que um profissional da área jurídica. E ele trata aqui, ligação nova. Opa, aqui está relacionado ao assunto que nós vamos trabalhar, e acréscimo e decréscimo de carga. E mais para frente, de participação financeira. E por fim, este decreto 41019, ele tem como papel principal que engloba tudo isso aqui, o quê? Regulamentar os serviços de energia elétrica. Seguindo adiante, a Lei 8987/95,
ela começa a tratar com mais detalhes aquilo que se iniciou no Código das Águas, tá vendo? E dispõe sobre o regime de concessão e permissão de serviços públicos. Opa, está começando a trazer mais para os dias atuais e ramificar. E chegando em 96, através da Lei 9427, ele institui a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica. Olha que legal, que fantástico. Tudo isso numa sequência ou numa pirâmide que eu falei que vocês iam começar a admirar, uma pirâmide hierárquica de Hans Kelsen. Cara fabuloso, simplesmente um cara fantástico. Mas, através dessa lei, se cria a ANEEL. Qual o papel da ANEEL? Regulação. O que quer dizer? Ele vai regulamentar, normatizar e padronizar de forma resumida. E a ANEEL, dentro do seu papel, né, ela cria aquilo que eu trago. Obviamente eu estou sintetizando toda uma legislação, mas representando aqui os mais importantes. Ela cria ali em 2000 a Resolução 456, que eu diria que muitos profissionais viveram fortemente essa resolução. E chega em 2010 e cria a atual resolução do 414, simplesmente fantástica e esclarecedora em qualquer quesito e termo técnico, simplesmente fantástica. E a ANEEL aqui, ó, através da lei, ela cria, existe um dos artigos que dá o entendimento do convênio de cooperação. O que quer dizer isso? Delegar algumas atribuições sobre regulamentação, sobre fiscalização, ok? Aqui em cima, sobre a regulação, e cria-se então a Arcesp. A Arcesp que passa a ser um braço em São Paulo, mais especificamente, um braço da ANEEL, que também tem os mesmos papéis relacionados à regulação e fiscalização. Seguindo aqui adiante, ó, quando você pega a resolução 414, quando eu falei que obrigatoriamente todo cidadão, todo profissional deve conhecer, eu digo obrigatoriamente porque é simplesmente fantástico, a 41019, digo a mesma coisa, que todo profissional tem que conhecer profundamente a resolução 414. É impossível tratar deste assunto de natureza técnica em Senado Nacional se você não conhece o decreto e se você não conhece a resolução. E esta resolução da Agência Nacional de Energia Elétrica é uma resolução que ela dá as condições gerais de fornecimento de energia elétrica. Dentre os diversos artigos que ela possui, eu destaquei aqui 5 artigos que eu considero importantes. Aqui, ó, quando a gente fala de limite de atendimento, quando aquele profissional técnico fala assim, poxa vida, até 75 kW tem que ser baixa tensão, ok? Acima de 75 tem que ser média tensão, isso de uma forma genérica, obviamente tem as exceções, que é tratado no artigo 13. Ele fala assim, pô, onde veio isso? Exatamente daqui, ó. Se você conhece a resolução 414, você passa a conhecer os limites de atendimento, ou seja, até quanto de potência em quilowatts eu posso ser atendido em baixa ou em média tensão. Olha que legal, a gente está falando de legislação que iniciou-se lá na Constituição Federal e agora já estamos no detalhe. Lembra daquela pirâmide, quando a gente traçou aquela pirâmide? É exatamente aqui, ó, a gente está chegando na base da pirâmide, ok? Quando você vai para o artigo 14, é ele que fala sobre um ponto importante, ponto de entrega. O que é o ponto de entrega? É exatamente o eixo de divisa entre aquilo que é de responsabilidade da distribuidora e aquilo que é de competência ou responsabilidade do usuário. É o marco divisor de águas, é a linha imaginária até onde chega a responsabilidade de um e onde termina a responsabilidade de um e onde começa do outro. Quando eu vou para o artigo 27, ele trata das obrigações, ou seja, a obrigatoriedade da distribuidora ou distribuidoras, melhor, relatar sobre suas normas e padrões ou aquilo que deve ser seguido. Quando eu falo do artigo 141, é lá que ele dá alteração, toda e qualquer alteração das normas e padrões das distribuidoras deve ser devidamente divulgados e assim sucessivamente. E destaco por último aqui o artigo 142, que ele quer dizer? Ele faz referência sobre o padrão de entrada. Olha que legal. O artigo 142 fala da deficiência, quando há deficiência técnica do padrão, ou seja, quando não atende os padrões da concessionária. Olha que interessante. E este termo, padrão de entrada, que é exatamente o tópico do nosso trabalho aqui, ele é citado sim numa resolução. E mais além, a primeira vez que ele aparece é exatamente na resolução 488 de 2012. Mas eu digo o seguinte,
ele já tem uma primeira menção aqui, ó, neste padrão de entrada aqui, ó, que é na resolução 414. Como eu disse, é uma questão teórica um pouquinho desgastante, talvez um pouquinho chata, mas que é de suma importância. Por isso que eu te digo para vocês todos, nosso primeiro encontro aqui, ó, nosso segundo encontro, na verdade, este cara aqui, ó, é simplesmente fantástico. Cara, perdão, opa, não apareceu aqui, perdoa minhas falhas aqui, mas vamos lá, este cara aqui é simplesmente fantástico, Hans Kelsen. Cara, você começa a olhar isso aqui, você começa a viajar no tempo de maneira prazerosa. Vamos agora aqui para o intervalo, vamos entrar no nosso terceiro tempo. Segura aí, aliás, nosso terceiro round. E vamos lá então aqui, ó, nosso terceiro round, e vamos concluir nosso segundo encontro de forma bem rápida. Quando a gente fala de normas, padrões, procedimentos, leis, basicamente eles seguem uma ordem lógica, uma ordem sequencial e automaticamente uma ordem hierárquica. Aqui, ó, novamente nosso amigo aqui, ó, Hans Kelsen atuando, traçando uma hierarquização do entendimento. Toda norma que você avaliar, ela vai sempre iniciar por um objetivo. Qual o motivo pelo qual ela foi construída? Qual o motivo pelo qual ela deseja atingir os seus objetivos, ou seja, a sua função? E ela destaca dois termos iniciais. Alguns vão vir como terminologia e definições, outros só como definições, talvez em alguns casos só como terminologia, mas basicamente é o seguinte, quando falamos de terminologia e definições, terminologia, termos específicos, aí sim, estamos começando a entrar na nossa área, e definições, explicação de um significado de um termo, exatamente explicar. Muito fácil é a gente começar, vamos dizer assim, eu diria que comparativamente é um dicionário técnico. É aquele dicionário técnico muito específico para aquele padrão, para aquela norma que vai ser lida ou que vai ser interpretada. Eu sempre digo o seguinte, que eu defendo Hans Kelsen ao extremo. Então, o meu entendimento, a formação da terminologia e definições, ela tem que seguir o entendimento do seguinte. Toda nomenclatura, vamos falar lá, padrão, ela deve ser buscada nessa sequência. Existe o termo padrão, ou vamos melhorar, vamos tornar mais específico. Existe o termo caixa de medidor em lei? Não, não existe. Existe em resolução ANEEL? Não, não existe. Existe em normas da BNT? É um exemplo. Não, não existe. Existe em doutrinadores, ou seja, em grandes profissionais da área, em grandes engenheiros que escreveram livros sobre assuntos? Não, não tem. Existe em distribuidoras, em alguma outra distribuidora, ou outros artigos e papers? Existe. Então, sempre tem que seguir essa sequência. Se o termo aparecer na lei, eu tenho um entendimento, assim como Hans Kelsen teria, de que este deve ser o termo adotado. Se na ausência deste termo, ou não houver este termo mais especificamente, deve ser adotado o que está em resolução ANEEL. Não havendo, deve ser adotado o termo, a explicação do que existe na norma. Não havendo, doutrinadores. Não havendo, aquela nomenclatura técnica do dia a dia que nós aprendemos na nossa atuação no dia a dia. Ok? Então fica assim, encerramos o nosso segundo encontro, um pouco cansativo, talvez um pouco extenso, mas necessário. Aqueles que novamente desejam fazer perguntas, questionamentos, façam, mandem pelo e-mail, está ali disponível no meu canal e estará disponível no final do vídeo. E conto com vocês, mas mais uma vez, encerrando o assunto, não falo por nenhuma empresa, não falo para nenhuma empresa. O meu objetivo aqui é simplesmente trazer a informação na forma gratuita e bem simples. Obrigado, meus amigos, obrigado, meus colegas, e até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus.